Servimos a Deus por tradição familiar ou por legítima conversão? Uma das perguntas mais importantes que todo cristão deve fazer a si mesmo é: estou servindo a Deus porque verdadeiramente encontrei Cristo e fui transformado por Ele? Ou apenas porque cresci dentro de uma tradição religiosa? Muitos nasceram em lares cristãos, frequentaram igrejas desde a infância, aprenderam doutrinas, costumes e regras religiosas. Contudo, a convivência com a religião não é por si só evidência de conversão genuína. A verdadeira questão não é há quanto tempo alguém está na igreja, quantos cargos ocupa ou quanto conhecimento possui das Escrituras. A pergunta central é: houve arrependimento? Houve novo nascimento? Houve uma entrega real da vida a Jesus Cristo? A tradição pode ensinar valores importantes. A família pode conduzir uma pessoa ao conhecimento de Deus. A igreja pode instruir e discipular. Entretanto, ninguém é salvo pela fé dos pais, pela denominação que frequenta ou pela herança religiosa que recebeu. A salvação é pessoal. A conversão é pessoal. O encontro com Cristo é pessoal. Por isso, em determinados momentos da caminhada, Deus permite circunstâncias que revelam as verdadeiras motivações do coração. É nesse momento que a diferença entre tradição e conversão se torna evidente. Quando surgem renúncias, correções, disciplinas, provações ou exigências espirituais, aquele que está fundamentado apenas na tradição tende a enxergar tudo como peso, obrigação e imposição. Mas aquele que foi alcançado pelo amor de Cristo, mesmo enfrentando lutas e dificuldades, continua porque sua fé não está firmada em homens, cargos ou costumes religiosos, mas na pessoa de Jesus Cristo. A conversão genuína não elimina a cruz, mas dá sentido a ela. Não remove a necessidade de renúncia, mas transforma a maneira como a renúncia é compreendida. Por isso, antes de questionarmos o peso das exigências espirituais, devemos primeiro examinar o fundamento da nossa permanência na fé. Estou seguindo a Cristo por tradição ou por convicção? Estou servindo a Deus por costume ou por amor? Permaneço porque pertenço a uma instituição ou porque pertenço a Jesus Cristo? A resposta a essas perguntas revela muito mais sobre a condição espiritual do coração do que qualquer título, função ou tempo de igreja. A conversão genuína, a renúncia e o peso das exigências espirituais. Uma das questões mais delicadas da vida cristã surge quando o homem se depara com as exigências do discipulado, com os padrões estabelecidos pela igreja e com os chamados à renúncia ensinados por Cristo. Muitas vezes surge a pergunta: quando uma pessoa considera pesadas as exigências da vida cristã, o problema está na regra ou no coração que ainda não foi plenamente transformado. As Escrituras nos mostram que seguir a Cristo nunca foi apresentado como um caminho sem renúncia. Pelo contrário, Jesus declarou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O Senhor também afirmou: quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Portanto, existe um custo no discipulado. Existe uma cruz. Existe uma renúncia diária. Existe uma luta constante contra a velha natureza. Entretanto, é necessário compreender uma verdade fundamental. A conversão não remove a cruz, mas transforma a maneira como a carregamos. Aquilo que antes parecia apenas uma obrigação religiosa passa a ser compreendido como expressão de amor, gratidão e obediência a Deus. O homem natural enxerga os mandamentos como restrição. O homem regenerado aprende a enxergá-los como proteção, direção e manifestação da vontade de Deus. Por isso o apóstolo João escreveu: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos não se tornam leves porque deixam de exigir renúncia. Tornam-se leves porque o coração foi transformado pelo amor de Deus. Quando não existe conversão genuína, toda exigência espiritual parece excessiva. Toda disciplina parece opressão. Toda correção parece injustiça. Toda renúncia parece perda. Isso não significa que todo cristão verdadeiro jamais enfrentará momentos de cansaço, conflito ou dificuldade diante das exigências da caminhada cristã. As Escrituras mostram que até servos fiéis passaram por períodos de luta, fraqueza e questionamentos. Elias desejou morrer. Jeremias chorou e sofreu profundamente. Davi enfrentou angústias intensas. João Batista teve momentos de dúvida na prisão. Pedro vacilou diante das provações. A diferença está no resultado final.
Enquanto o coração não convertido tende a afastar-se de Deus quando confrontado ou provado, o coração regenerado continua buscando ao Senhor, mesmo em meio às suas lutas e limitações. Quando o Espírito Santo opera no coração, nasce uma nova disposição interior. O amor a Deus produz arrependimento, quebrantamento, desejo de santidade, amor pela verdade, disposição para obedecer e perseverança na caminhada. Aquilo que antes era visto apenas como regra passa a ser compreendido como parte do processo de santificação. Isso não significa que toda regra criada pelos homens seja automaticamente correta ou inspirada por Deus. As Escrituras alertam contra o legalismo e contra os mandamentos puramente humanos que anulam os princípios divinos. Entretanto, também é verdade que Deus estabeleceu ordem para a sua igreja. A igreja necessita de doutrina, disciplina, liderança, correção e padrões de conduta. Sem esses elementos surgem confusão, escândalos e enfraquecimento espiritual. Por essa razão, algumas exigências e critérios funcionam como instrumentos de ensino, amadurecimento e discernimento. Muitas vezes, aquilo que parece uma barreira torna-se uma oportunidade para revelar as verdadeiras motivações do coração. O desejo de servir a Deus deve ser maior do que o desejo de ocupar uma função. O amor a Cristo deve ser maior do que o amor por uma posição. A comunhão com Deus deve ser maior do que qualquer privilégio ministerial. Foi exatamente isso que aconteceu quando muitos discípulos abandonaram Jesus após ouvirem palavras difíceis. Enquanto muitos se retiraram, Pedro respondeu: Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro não permaneceu porque tudo era fácil. Permaneceu porque havia encontrado Cristo. Da mesma forma, aquele que verdadeiramente pertence ao Senhor pode enfrentar provações, frustrações, correções, limitações e períodos de espera. Contudo, seu relacionamento com Deus não está fundamentado em cargos, funções ou reconhecimento humano, mas na pessoa de Jesus Cristo. A verdadeira conversão produz perseverança. A verdadeira fé produz frutos. O verdadeiro amor a Deus produz obediência. E a verdadeira graça não conduz à acomodação do pecado, mas à transformação da vida. No final, a questão não é simplesmente se uma regra é difícil ou fácil. A verdadeira questão é: quem ocupa o centro do coração? Quando Cristo é o centro, a obediência deixa de ser apenas uma obrigação religiosa e torna-se uma resposta de amor. Aquele que permanece apenas por tradição dificilmente suportará a prova do tempo. Mas aquele que permanece porque encontrou Jesus poderá enfrentar correções, esperas, renúncias e até desertos espirituais, pois sua fé não está firmada em homens, cargos ou instituições, mas naquele que tem as palavras da vida eterna. Quando a resposta é Cristo, até mesmo as renúncias se tornam instrumentos da graça de Deus para formar em nós o caráter de Jesus Cristo.